Publicação suíça fala em Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto na Ferrari. Investidores oferecem 2,3 bilhões de dólares pela Racing Bulls e a dona, a fabricante de energéticos, recusa a oferta. Porsche deixa o Mundial de Endurance no final de 2025 e pega todo mundo de surpresa. Christian Horner faz acordo trabalhista de 3 milhões de libras com a vítima daquele escândalo e põe fim ao processo. Hamilton aconselha Oscar Piastri: não devolva mais a posição. E o australiano reage. Sexta-feira, 10 de outubro de 2025, não tem Fórmula 1 nesse final de semana, mas fique tranquilo que depois vem 2 grandes prêmios seguidos e tem bastante notícia pra gente conversar. Então, antes de testar, já sabe, senta aí pra gente conversar de tudo. Vamos lá. O jornal suíço Blick nessa semana veio com reportagem assinada por Roger Benoit. E você sabe, já expliquei aqui, mas explico de novo. Reportagem assinada sempre tem mais peso, dizendo que a Ferrari estaria de olho no australiano Oscar Piastri da McLaren e para correr ao lado dele em 2027, Gabriel Bortoleto. Pois bem, isto conversa com uma notícia da semana passada que postamos e comentamos por aqui no vídeo de sexta e de quinta, inclusive, falando que Leclerc poderia cantar na freguesia do vizinho. Qual vizinho? Pois é, mais de uma possibilidade. Aston Martin, Mercedes e falam uma troca direta até Leclerc por Piastri na McLaren. Por que isso conversa diretamente? Conversa diretamente porque pode ser boato, e em sendo boato, quem é vítima desta história, a Ferrari que perderia Leclerc, reage com Ferrari também receberia Piastri. Sabe aquele zum zum zum? Você não me quer? Talvez eu também não te queira, aquela coisa toda? Pois é, postei ontem no Twitter 3 raciocínios que conversam entre si e a gente segue aqui debruçado sobre o tema. 1. Interessa a Leclerc empinar a pipa de uma eventual saída da Ferrari e também interessa de fato a Leclerc sair efetivamente da equipe vermelha. 2. Interessa a Piastri alimentar boatos de uma saída da McLaren, já que ele divide a equipe com alguém que ele desconfia e muita gente também seja o queridinho dos patrões, Norris. Mark Webber, empresário de Piastri, sabe disso e inclusive jogou mais gasolina na fogueira dizendo: talvez seja melhor Oscar melhorar seu italiano. E este boato serve à Ferrari, que pega Leclerc pelas costas, caso ela seja de fato, como corna, a última a saber. Por fim, sobre Gabriel Bortoleto, que é o que todo mundo quer saber, faz muito mais sentido o outro boato de que Bortoleto estaria, na verdade, nos planos da Aston Martin. Por quê? Porque quem cuida de sua carreira, Fernando Alonso, dono da A14 Management, esta empresa que administra a carreira de Gabriel, poderia se aposentar no final do ano que vem na Aston Martin, deixando uma vaga aberta. É óbvio que faria uma forcinha para indicar ao posto o seu preferido. E aí? E aí que a essa altura, quem gosta mesmo do Gabriel não torceria para ele ir para a Ferrari, não é verdade? O prospecto, a expectativa, os ventos do sucesso parecem soprar para o lado verde, que tem fábrica novinha, motores na Honda e Adrian Newey fundamentalmente, do que ir trabalhar numa equipe que é um caldeirão político e está sempre em eterna reconstrução. De toda forma, o jornal suíço Blick é bem informado e, em sendo suíço, pode ter suas fontes dentro da Sauber, que é suíça. Bortoleto tem contrato com a equipe que vira Audi a partir de 1º de janeiro até o final do ano que vem. Vem de fato fazendo um excelente trabalho de Barcelona para cá, especialmente pontuou 4 vezes e vem sombreando em corrida e velocidade pura Nico Hülkenberg, um companheiro que é uma régua bastante alta. A conferir, mas no momento não passa de boato. Investidores, não sabemos quem, ofereceram 2,3 bilhões de dólares pela aquisição da Racing Bulls, equipe B da Red Bull, e a proposta foi, ao que se sabe, recusada. E não seria a primeira e provavelmente não será a última. Segundo informações que eu recebo aqui e ali, toda semana uma equipe da Fórmula 1, especialmente aquelas que todo mundo sabe poderiam ser vendidas, tem recebido propostas de compra. Há diversos grupos no mercado fascinados com as chances de faturar pesado, não apenas com equipe de Fórmula 1, mas times de beisebol, futebol americano, futebol
futebol mesmo, o nosso futebol mundo afora. E como grosso desse dinheiro, sabe que o mercado americano está saturado, com os valuations nas alturas? Estão procurando então ligas, esportes, outros que ainda não estão tão explorados. E a Fórmula 1 entrou no radar faz pouco tempo. Por quê? Por causa da explosão de popularidade do esporte mundo afora, o filme da Fórmula 1, série na Netflix, as redes sociais que foram rejuvenescidas, a base de fãs que é cada vez mais nova. Enfim, tudo isso vocês já sabem. Sabemos também que Christian Horner, Otmar Szafnauer, os dois separados, capitaneiam grupos que estão tentando entrar na Fórmula 1. Inicialmente, mirando em comprar equipes existentes. Mas isso não é tudo, porque se for preciso, tanto Horner como Szafnauer poderiam entrar, porque dizem que tem apoio, na briga por uma 12ª vaga, o que levaria o grid de 20, agora 22, para 24 carros. Agora, no caso, a partir de março, né? Nesse ano ainda temos 20. De toda forma, a Red Bull pode em algum momento ser forçada a vender a Racing Bulls. Por quê? Porque o Pacto de Concórdia, que está sendo renovado agora, o documento que rege comercialmente a Fórmula 1, vence agora, será renovado e em 2031 acaba. Quer dizer, o novo, que nem começou ainda, acabará em 2031. E lá já há uma articulação das principais equipes para barrar que um time seja dono de outro. E aí pode ser que a Red Bull seja forçada em algum momento a vender. Até lá seguirá recebendo propostas em todas as semanas e até lá veremos grandes fabricantes de olho na entrada da Fórmula 1. Falam no grupo Geely, chinês, dono da Lotus, falam na Hyundai e a Porsche. Nosso próximo assunto. A Porsche anunciou o que já vinha sendo antecipado e temido por muita gente: a saída no final desse ano do Mundial de Endurance, o WEC. O comunicado da Porsche saiu nessa semana e é super sucinto. Lerei aqui para vocês e fala basicamente em realinhamento abrangente da marca Porsche e que o grupo se concentrará em competir na Fórmula E e no IMSA, categoria na América do Norte, o International Motorsport Car Association, onde Felipe Nasser, inclusive, pilota para eles o magnífico Porsche 963. Por lá, inclusive, Nasser é o atual bicampeão do campeonato e das 24 horas de Daytona, e a questão da Porsche com o WEC passa por briga política, além, evidentemente, de corte de custos, porque o grupo Volkswagen não tem apresentado bons resultados e aí a tesoura pega no primeiro lugar que vê na frente. Essas corridas de carro que são muito caras. A briga política tem a ver com o BOP, ou BOP, Balance of Performance, balanço de performance, que pega os carros do WEC e tenta igualar. Por isso o nome balanço de performance. E aí, quando tenta igualar, sempre alguém reclama. E a Porsche reclama muito. Diz que vem sendo tolhida e que não pode fazer tudo o que gostaria no carro por causa do balanço de performance. A saída da Porsche, entretanto, é só para a categoria Hypercar no WEC. Eles continuarão correndo com os GTs, o 911 de corrida. Ó, enquanto o vídeo tá renderizando ali para vocês, eu interrompo aqui para falar da nossa parceira, a ReHap, porque dia 12, nesse final de semana, Dia das Crianças, já sabe, é na ReHap. Vai comprar presente pro seu filho, pro seu irmão, pro seu sobrinho, pro seu neto, pra sua neta, é por lá. E se for comprar presente para você, criança crescida também, vale conferir. QR Code na tela, link lá embaixo na descrição. A ReHap é parceira do canal e os brindes, Legos, colecionáveis, miniaturas que eles fornecem pra gente, a gente sorteia pra vocês, vem desta parceria, então quebra uma pra mim que eu todo mês quebro uma pra você e a ReHap quebra uma pra nós. O link tá lá embaixo na descrição, você chega aqui também pelo QR Code. É isso, recado dado, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, é na ReHap. Valeu e seguimos. Christian Horner fez um acordo de 3 milhões de libras para pôr fim ao processo, aquele do escândalo sexual que estourou no começo de 2024. Horner, talvez você não saiba se estiver chegando aqui só agora, foi acusado por uma funcionária da Red Bull Racing de conduta inapropriada com viés sexual. Nunca soubemos quem, nunca soubemos efetivamente o que. A Red Bull Racing, na época presidida por Horner, tocou uma investigação interna que o inocentou.
mudou? Pois bem, ainda insatisfeita, a vítima, que por sua vez tem amizade com o Adrian Newey, o que teria motivado a saída dele da equipe, fala inclusive disso em mais detalhes na trilogia de equipes que amamos sobre a Red Bull. Estão aqui as thumbnails. Pois bem, a vítima, não concordando com o resultado da investigação interna, porque também pudera, né, a equipe investigando a conduta do próprio chefe, entrou com uma ação na justiça lá na Inglaterra e audiências aconteceriam em janeiro. A corda foi esticando e muita gente diz que uma das razões da demissão de Horner da Red Bull logo depois do Grande Prêmio da Inglaterra seria a Red Bull quer se afastar de qualquer escândalo que possa ressurgir com a realização das audiências. Aparentemente não só a Red Bull, porque Horner topou fazer um acordo então de 3 milhões de libras para encerrar o processo e para não ter audiência, porque fazendo audiência, depoimentos e eventuais provas poderiam aparecer, e aí a coisa ia ficar ruim. Então, 3 milhões de libras serão pagos, fim de papo, nada mais será discutido sobre isso, e eu espero também nunca mais ter que tratar deste assunto. Agora, convenhamos, 3 milhões de libras é muita grana para quem supostamente era inocente querer por fim a discussão, né? No câmbio de hoje isso dá mais ou menos uns 20 milhões de reais. Lewis Hamilton aconselhou Oscar Piastri a, basicamente, não devolver a posição. Falando à imprensa depois do Grande Prêmio de Singapura, Lewis Hamilton, heptacampeão da Ferrari, que vem tendo um ano bem ruim, diga-se, aconselhou ele, que já passou muitas vezes por brigas de título, Oscar Piastri na McLaren, tentando seu primeiro, a não entregar mais a posição. Caso você não se lembre, no Grande Prêmio da Itália, em Monza, semanas atrás, Lando Norris, companheiro de Piastri, teve um pit stop lento, e tendo um pit stop lento, a McLaren resolveu acertar as coisas dentro da pista. Pediu para Piastri deixar Norris passar, e ele deixou. Não muito feliz, mas deixou. E aí Norris chegou na frente. Perguntado então, Hamilton aconselhou basicamente o australiano a não entregar a posição. Piastri reagiu com bom humor e disse: Hamilton passou por isso muito mais vezes do que eu, então eu aceito o conselho. Nessa semana, terça-feira, tivemos um episódio interessante aqui contando de pilotos como Max Verstappen esse ano, que sendo ativos na Fórmula 1, foram correr de outra coisa. E tem até Ayrton Senna no meio dessa história. Le Mans, Indianápolis, etc. Até Nico Hülkenberg venceu as 24 horas de Le Mans quando era piloto da Force India na Fórmula 1 em 2015. São vários os casos, são histórias muito interessantes, vale a pena você conferir. Na quarta-feira, a pequena grande história de quando a Williams, em 3 grandes prêmios no começo da temporada de 2001, foi acertada por trás 4 vezes seguidas, perdeu a paciência e resolveu colocar um aviso na traseira dos seus carros: Keep your distance, ou mantenha a distância. Domingo aqui não tem Fórmula 1, mas tem episódio especial, fique de olho. E estamos aparecendo à torto e direito por aí. Participei do podcast do Alex Rufo, Ligados na Tomada, que também está disponível no YouTube. Participei do programa com a Lei Spitzer e Isa Ayami na reta de chegada, falando sobre o Grande Prêmio de Singapura. E estreei nessa semana, segunda-feira, meu programa com Reginaldo Leme, Splashes no Automotor, que a gente conta histórias interessantes da Fórmula 1, fala também de notícias atuais. O Splashes no Automotor é lá no canal do Reginaldo, Automotor por Reginaldo Leme. Tá no ar e a galera está elogiando bastante. Então esse é o nosso giro de notícias da sexta-feira. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. O trabalho é banal e ajuda muito por aqui. Dá pra fazer também pela televisão, 2 toques pra cima e ok. Já vi a Conja fazendo. E a gente pede comentário, like e hypada, não pra ficar amolando vocês, mas sim porque este é o combustível do crescimento do canal. É só assim que o YouTube sabe que pode continuar nos recomendando. Para não ficar de fora de nada do que fazemos por aqui, temos aí os nossos canais de notificação: Instagram, Telegram e WhatsApp, avisando você pontualmente dos novos conteúdos que saem por aqui. E por fim, estão passando aqui os arrobas das redes sociais do canal: Instagram, Twitter, Threads, TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Os links também estão lá embaixo na descrição. Então, é sexta-feira, já sabe. Valeu, aquele abraço, sextou, juízo.